Café com Deus Pai. Devocional 34 de 366. Por onde você tem andado? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Você já deve ter vivido a experiência de estar dirigindo por uma rodovia e passar por um local que deveria parar, sendo obrigado por isso, a seguir para procurar o próximo retorno. Essa é, na verdade, uma ilustração sobre a nossa própria vida. Muitas vezes passamos de um lugar onde deveríamos estar, ou seja, o da presença de Deus. Por isso, andamos longe do alvo. Isso reflete a nossa natureza. Somos todos fadados a cometer erros e fazer que conquistas ou coisas que podem facilmente estar ao nosso alvo, nosso alcance, venham a escapar por entre os dedos. Assim acontece desde o início da humanidade, mas Deus não desistiu de nós. A cada erro de percurso, Ele nos dá uma nova chance de podermos continuar rumo a um novo começo. Continue andando. Seu passado pode ser seu grande aliado, mas também pode ser um feroz inimigo. Então não viva de passado, mantenha seus olhos fitos no seu alvo à frente. É tempo de você avançar, não derrapar no presente por causa do sol pantanoso de marcas dolorosas e lembranças do passado. Permita que Deus cure e haja no seu coração. Prossiga firme, porque logo à frente o Pai tem grandes coisas para fazer em seu favor. Não desista caso não consiga alcançar suas conquistas logo na primeira tentativa. Tente mais uma vez. Hoje é um novo dia e Deus lhe dará uma nova chance. Siga focado no alvo que é Cristo Jesus, pois assim, em tudo você será direcionado e chegará bem ao seu destino. Na maratona da vida, sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. A sugestão de leitura bíblica é Mateus 19 e a palavra-chave é foco. A leitura de hoje me faz lembrar muito sobre essa produtividade em que a gente está vivendo hoje. A produtividade no sentido de estarmos sempre correndo, de estarmos sempre com uma agenda lotada e muitas vezes a gente acaba perdendo o foco do que realmente importa. Muitas vezes ter uma agenda cheia de compromissos faz com que a gente perca logo a alegria e isso está na Bíblia. A primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma agenda muito lotada e que a gente não consegue dar conta dela é a gente ficar ansiosa, a gente ficar triste, a gente realmente perder a alegria naquele momento. E aí, para as coisas mais importantes, a gente não tá feliz. Então, a gente tem uma agenda muito atarefada de compromissos de trabalho quando a gente chega em casa. Muitas vezes, as coisas dessa agenda não foram cumpridas e a gente já chega nos nossos lares, a gente recebe o nosso marido, ou os nossos filhos, ou a nossa esposa de maneira já fechada. Então, se tu for parar para pensar, por trás de uma agenda lotada e de uma agenda sem foco, o que tem? Será que tem o nosso desejo de dizer, nossa, sou uma pessoa produtiva porque eu tenho uma agenda lotada? Ou está por trás de dizer, eu preciso dizer sim para tudo, para que as pessoas percebam que eu sou uma pessoa muito ocupada, então isso me elege a uma pessoa importante? Será que é o medo da rejeição? De ter medo de dizer não e assim dizer, talvez aquela pessoa fique magoada comigo? Se for pensar, Jesus aqui na Terra foi uma pessoa extremamente ocupada. Jesus tinha muitas coisas para fazer porque as pessoas procuravam a Jesus o tempo todo. Mas a Bíblia diz que ele fazia as coisas que ele precisava fazer sem perder o foco. Ele veio para uma missão e ele não perdeu o foco em nenhum momento para essa missão. Bom, se a gente tem uma agenda lotada, mas essa agenda não está de acordo com a nossa missão aqui da Terra, não vai nos preencher, isso não vai nos dar alegria, entendem? Muitas vezes vocês já pararam para pensar que vocês estão atarefados e digamos até que consigam cumprir toda aquela agenda, mas chega ao final do dia, parece que faltou alguma coisa. É esse sentimento que te faz pensar que está aí dentro de ti, que tu sabe que não está fazendo os planos, o foco que Jesus tem para a tua vida. Então, tá super atarefado, ter uma agenda lotada de coisas não quer dizer que você é uma pessoa produtiva. Porque nada vai adiantar a gente hoje fazer 1000 cursos que tem na internet, como ser uma pessoa mais produtiva, como dar conta de uma agenda lotada, etc. E todas essas coisas que tem, se dentro dessa agenda, todos os
itens, as tarefas, digamos assim, todas as tarefas dessa agenda não estiverem alinhadas com o teu propósito, não estiverem alinhadas com o foco que tu precisa ter aqui. Então, muitas vezes a gente precisa ter uma margem, e como que eu te falo assim sobre essa margem para que tu não perca o foco? Hoje, tu organizou a tua agenda, a gente sempre precisa organizar a agenda fazendo um pouco menos do que a gente pode realmente fazer. Por quê? Eu vou te explicar. Se na correria do nosso dia acontece alguma coisa que nos tira desse foco. Por exemplo, hoje de manhã eu acordei para vir aqui fazer o meu devocional e tudo que eu preciso fazer, com a minha agenda organizada, e simplesmente um cano estourou. E eu fiquei umas 4 horas na função, entre entrar em contato com uma pessoa, esperar a pessoa vir, esperar a pessoa arrumar. E assim, criou um dilúvio na minha casa. Um pequeno cano criou um dilúvio que eu não sei assim, de onde que saiu tanta água. Então, até secar, até organizar, aquilo levou de 4 a 5 horas para poder fazer. E aí, aquilo já poderia ter tirado minha alegria, porque se eu já tivesse a minha agenda lotada de coisas para fazer hoje, e aí eu tivesse que e aí não teria como, era eu que estava em casa, eu que precisava resolver. Parar 4, 5 horas para resolver o que eu precisei resolver. Vendo da agenda lotada que eu tinha, todos os meus outros compromissos eu ia fazer sem alegria, porque eu ia fazer tudo correndo para poder dar conta do máximo que eu poderia. Eu tive esse imprevisto, digamos assim. Imprevistos acontecem todos os dias na nossa vida, já percebeu? Todo dia a gente precisa estar tapando imprevistos que acontecem dentro da nossa agenda. Então, o quanto é importante a gente trabalhar com a margem. E essa margem é exatamente isso. É os compromissos que tu tem que fazer, menos o que tu já tem que fazer todos os dias. Então, trabalhar com essa margem faz com que esses imprevistos que acontecem no teu dia não roubem a tua alegria. Então, tu sabe que talvez algumas coisas vão atrasar, mas não vão atrasar tanto, porque tu já tem uma margem de descanso, uma margem sobre entender que imprevistos vão acontecer naquele dia e que tu vai precisar organizar. Então, tu não perde teu foco, que é o que? Agradar a Jesus, ser semelhança de Jesus no sentido de alegria, de cumprir tuas tarefas com amor, com dedicação, com um sorriso no rosto. Mas a vida não é um morango, a vida não é essa alegria toda que tu tá falando. Então tem alguma coisa que a gente precisa corrigir. É claro que a gente não vai estar feliz e alegre todos os dias, mas vocês entendem a diferença de circunstâncias acontecerem e a gente estar preparado para aquilo que vai acontecer, porque a gente trabalha com uma margem em cima daquilo, do que tudo nos pegar de surpresa e a gente tá com a cara fechada todos os dias, do que deixar a rotina engolir a nossa alegria. E aí a gente chegar na nossa casa, a gente estar nos nossos lares brabos, porque a gente precisava ter dado conta de muita coisa que a gente colocou na nossa agenda e que muitas vezes não é possível. Então, quando eu leio aqui, por onde você tem andado, é exatamente isso. Por onde você tem andado, por onde está o teu foco? O teu foco está nas coisas que você realmente precisa fazer, fazendo isso com glória a Deus, ou o teu foco está em simplesmente ser uma pessoa super produtiva, dar vários checks na tua agenda e chegar no final do dia dizendo, olha o tanto de coisa que eu fiz, como eu sou uma pessoa ocupada, como eu sou uma pessoa importante. Então pense aonde está o teu foco, por onde você tem andado. Muito obrigada pela tua companhia. Se tu gostou desse vídeo, aproveita e já curte ele. Eu me chamo Mayara Arnold e estarei todos os dias aqui para fazer o nosso devocional.